Nossos anjos não estão aqui, faz falta. A igreja fica mais vazia, né? Pastor Rodrigo, pastora Juliana, estão com o bispo Ney, com a bispa Kelly, pastor Alessandro está aí também. Eles foram a São Paulo para um evento, né? Um evento da igreja do apóstolo Judá Bertelli, né? Mas domingo eles vão estar aqui com a gente, glória a Deus. Amém? Em pé, em reverência à palavra, eu vou te convidar a abrir em 2 Samuel, no capítulo 14, a gente vai dar uma rodada de Bíblia hoje, amém? A gente vai dar uma rodadinha aí, 14, 25, só para o pessoal da mídia saber, a minha versão é a revista e atualizada, é a ARA, a revista é atualizada, amém? Então vamos lá, 2 Samuel 14, verso 25, a gente vai falar aqui de Absalão. Não havia, porém, em todo Israel homem tão celebrado por sua beleza quanto Absalão. Da planta do pé ao alto da cabeça, não havia nele defeito algum. Quem era Absalão? Filho de Davi, o terceiro filho de Davi, ok? Terceiro filho de Davi. Vamos dar um salto lá para o Novo Testamento, vamos lá em Marcos. Marcos, capítulo 6. Marcos, capítulo 6, no verso 22. Entrou a filha de Herodias e dançando agradou a Herodes e aos seus convivas. Então disse o rei à jovem: pede-me o que quiseres e eu te darei. Amém? Quem era essa? Filha de Herodias. O que tinha acontecido já? João Batista estava preso. E o que ela vai fazer? Ela vai pedir a cabeça de João Batista. Mas ela dançou, e para o rei olhar para ela e falar para ela assim: mas você pede o que você quiser, é porque realmente não era porque ela era a primeira bailarina do Teatro Municipal de São Paulo, é porque ela devia ser muito bonita. Se calcula que ela tinha em torno de 12 a 14 anos, tá? É o cálculo aí de idade. Os dois em termos de beleza, certo? Vamos voltar para o Antigo Testamento, lá para Eclesiastes. Vamos lá em Eclesiastes, no capítulo 1. Eclesiastes, no capítulo 1. No verso 2, Salomão vai falar o que para nós? Vaidade de vaidades. Diz o pregador: vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Vamos dar outro salto? 1 Pedro. Lá no fim do Novo Testamento, quase em Apocalipse. 1 Pedro. Oh. 1 Pedro, capítulo 3. Vamos ler o verso 3 e o verso 4.
não seja o adorno da esposa o que é exterior, como o frisado do cabelo, adereços de ouro, aparatos de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível, trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Amém? Feche os seus olhos. Vamos falar com o papai. Papai, essa é a tua palavra, Deus. Palavra, Senhor, que o Senhor primeiro ministrou o meu coração, que o Senhor tocou no fundo do meu coração, que o Senhor falou primeiro comigo, Deus. E que o Senhor entregou para que fosse trazido para a sua noiva, para a sua igreja. Senhor, é com muito temor e com muito tremor, Pai, que nós estamos aqui nesse altar, Deus. Que nós construímos esse altar diante do Senhor, Pai. Senhor, toca nos nossos corações. Espírito Santo, fala conosco, nos ensina, nos adestra, abre os nossos entendimentos, abre o nosso ouvido espiritual para ouvir o que vem do Senhor, abre o nosso entendimento, que nós possamos, Pai, receber a revelação que vem do trono, no santo nome do Senhor Jesus, para a sua honra e para a sua glória. Amém. Glória a Deus. Podemos assentar. Repete comigo: estilos externos. Vamos de novo? Estilos externos versus identidade do Pai. Amém? Estilos externos versus identidade do Pai. A gente abre essa palavra mostrando duas pessoas: Absalão e Herodíades, e a filha de Herodíades, que não tem o nome dela na Bíblia, mas supõe-se por historiadores da época que tenha sido Salomé. E Salomé é um nome que é conhecido da gente, mas ela não está na Bíblia, ela está na história paralela, né? Mas se conta a história de Salomé exatamente como se conta a história dessa menina. E quando Herodes fala para ela: olha, você pede o que você quiser, ela vai na mãe, em Herodíades, e fala assim: o que eu peço? Porque ele chega a falar assim: olha, se você quiser, você pede metade do reino que eu te dou. E aí ela chega na mãe, é uma menina, e aí ela chega na mãe, e a mãe fala assim: olha, o negócio é o seguinte, pede a cabeça de João Batista numa bandeja, porque João Batista tinha dado uma chapuletada em Herodes e Herodíades, e ele estava preso. E a gente sabe como acabou a história. João Batista tem a sua cabeça cortada e entregue numa bandeja para essa menina, que leva e entrega na mão da mãe. Do outro lado nós temos Absalão, e a gente vai se deter um pouco mais nele, porque ele a gente tem uma história contada na Bíblia. Dela não, dela tem 2 versículos que fala dela, ponto, acabou e vira. E aí a gente sabe da história dela por historiadores paralelos, Flávio Josefo e outros historiadores paralelos que vão contar a história dela. Mas Absalão, ele é contado, é narrado na Bíblia. Absalão era filho de Davi, com uma das suas esposas, e ele tem uma irmã também, né, do mesmo pai e da mesma mãe, de Davi com a mãe dele, chamada Tamar.
que era uma menina muito bonita. Absalão, ele era famoso pela sua beleza, né? A palavra diz aqui que não havia em toda Israel homem tão celebrado por sua beleza. Ele era vaidoso, ele se fazia sobre a sua beleza, ele era popular por causa da sua beleza, né? Eu fico imaginando, aí a gente começa a fazer assim uns teologismos assim, né? Eu fico imaginando ele passando em Israel, e as meninas de Israel suspirando pela beleza de Absalão. A palavra fala que ele cuidava demais do que dos seus cabelos, que vão ser o grande problema dele depois. E ele tinha o irmão primogênito, que era o que deveria ser o descendente direto de Davi ao trono, que era Amnon. E Amnon se apaixona pela meia-irmã, porque Amnon era filho de Davi com uma outra mulher, com uma outra esposa. E ele se apaixona por Tamar. E aí ele tem um primo, tem sempre um primo que é da pá virada, né? Tem sempre um primo que é melhor não escutar. Ele tem um amigo, um primo que é muito amigo dele, que fala para ele assim, ó, faz um negócio. Finge que você está doente. Pede para o teu pai mandar Tamar vir te trazer um alimento. E a hora que ela vier te trazer o alimento, você se deita com ela. E ele seguiu a história. Ele se fingiu de doente, fez lá o charminho dele, falou com o pai, pai, olha, manda Tamar me servir. Quando Tamar chegou para servir, ele mandou todo mundo sair do quarto, ficou só ela. E ele chamou ela para se deitar com ela, ela falou que não iria, e o que ele faz? Ele a violenta. Passaram 2 anos e Davi foi omisso ao que aconteceu. Davi não fez absolutamente nada. E Absalão era irmão de Tamar, irmão 2 vezes, por pai e por mãe. E Amnon faz uma festa 2 anos depois, chama todos os irmãos, chama inclusive Amnon. E na festa ele arma uma arapuca e Amnon é morto. Repara uma coisa. Amnon e Absalão repetiram atos de Davi. Dá para reparar? Davi não se deitou com Batseba? Ele foi ele errou, ele pecou, e ele foi adúltero, porque Batseba não era a esposa dele, Batseba era a esposa de um dos comandantes dele, e aí ele manda colocar o marido de Batseba onde? Na frente. Para quê? Então ele mata também, da mesma forma que Absalão. Os filhos trazem a maldição de fazer a mesma coisa, de copiar a mesma coisa que o pai fez. Cada um fez de um lado. Um foi lá e teve relação com uma mulher que não era para ele ter relação, até porque era irmã, e o outro mata. Absalão sai, se afasta, foge, fica fora. Davi manda Joabe buscá-lo, ele busca, mas Davi não quer ele
convivendo no palácio, coloca ele vivendo numa casa. Inclusive ele leva Tamar para viver com ele nessa casa, a irmã dele. Em um determinado momento, Davi se reaproxima dele. Mas quando Davi se reaproxima dele, ele já está sendo doutrinado por um dos conselheiros de Davi a assumir o trono e dar o golpe. Esse conselheiro de Davi era o avô de Batseba. Olha que beleza que ele trouxe para a casa dele. Mata o marido dela, e o avô dela ainda trama contra ele. Tudo isso por quê? Batseba seduz a Davi com o quê? Com a sua beleza, com a sua vaidade. Davi era vaidoso também. A palavra diz que Davi era um homem bonito. Vaidade. Aonde que a vaidade levou todos esses personagens? Aonde que a vaidade pode nos levar? Tem uma coisa que a gente tem que pensar 50 vezes e fala, mas vamos lá. Tem uma coisa que quando eu estou em sala eu falo muito com meus alunos. Falo, gente, esse negócio de ficar andando com marca estampada no peito desse tamanho, de uma camiseta que não é nem original, vai lá e compra uma chinesa, produzida por trabalho escravo, que não é original, que tem uma marca desse tamanho no peito, de uma empresa, que não deixa você usar a camisa deles, porque cobra caríssimo na camisa deles original, exatamente porque ele não quer que pobre use. Ele quer associar a marca dele à elite. Então ele cobra caro. Então todo mundo sabe que a camisa que você está usando é falsificada. E aí você vai fazer propaganda daquele cara que não deixa você consumir o produto dele, que te humilha. Aquela empresa te humilha, porque ela põe o produto dela num preço que é para você não comprar. Aí você compra uma importada, uma chinesa, e vai fazer propaganda do cara que te humilha. Por quê? Sabe o que os meninos falam? Professor, é estilo. Eu tenho que ficar estiloso. Mas você tem que ficar estiloso porque o teu estilo vem da camisa. Meu filho hoje está com 25 anos, casado. Mas quando ele era adolescente, um dia ele chegou em casa e começou a falar, a querer comprar umas roupas que estavam fora do orçamento da gente. Não, pai, porque é estilo. Eu falei, cara, para você ter esse estilo que você quer, o primeiro estilo que eu quero ver é no teu boletim. O primeiro lugar que você tem que ter estilo é no teu boletim. Me apresenta um boletim com estilo. Me mostra que você conhece. O teu primeiro estilo é aqui, olha. O teu primeiro estilo não é aqui. O teu primeiro estilo é aqui. Porque a Bíblia fala, meu povo perece por falta de conhecimento. Por que o povo se deteriora? Porque não tem conhecimento. Por que o povo faz escolhas erradas? Porque não tem conhecimento. E de uns tempos para cá, a gente tem percebido uma queda brutal no conhecimento.
A gente olha o conteúdo, eu fico olhando o conteúdo que os meninos estudam nas mais variadas matérias na escola, e eu fico lembrando do que eu, na idade deles e na série que eles estão, estudava. E eu acho que algumas matérias, o que eles estudam no ano inteiro, a gente estudava no primeiro bimestre. Foi caindo o conteúdo. Tem que facilitar de qualquer jeito, empurrar esses meninos para frente e passar de ano. Toda hora o Estado vem com uma prova a mais para passar eles de ano e empurrar para frente, sem saber nada. Eles não estão se importando com o saber da criança, eles estão se importando em ter um mínimo de evasão escolar, eles estão se importando em ter um mínimo de reprovação. Sabe para quê? Porque tem investimentos internacionais grandes, gigantes, de fundações internacionais, que uma das cláusulas para entrar no país ou entrar no estado é você comprovar que você está reduzindo o nível de analfabetismo, que você está reduzindo o nível de reprovação e de evasão da escola. Então eles não estão querendo saber se teu filho está aprendendo, eles estão querendo fazer o seguinte: passa esse menino que eu preciso pegar esse dinheiro, e depois aonde esse dinheiro vai eu não sei, porque para a escola eu sei que não vem. A gente está lá dentro, a gente sabe que para a escola não vem. E aí, esse povo que vai a cada dia conhecendo menos, e a Bíblia é muito clara nisso: meu povo perece, meu povo, tem versão que é mais drástica, meu povo está sendo destruído pela falta do conhecimento. E é incrível como a gente vê que hoje, a cada dia que passa, as pessoas querem conhecer menos, querem aprender menos. Nós estamos com um grupo no WhatsApp, aqui da igreja, juntando aqui Hortência. Estamos em 5 lá, 5 que tem chamado de mestre. Nós estamos pensando qual é a estratégia que nós vamos montar para que a igreja queira aprender a Bíblia. Porque já montamos a escola dominical e teve dia de vir eu e minha esposa, mas ninguém. Porque na hora que você fala que vai vir alguém dar um ensinamento bíblico, não vem ninguém no culto, ninguém quer. Mas é só avisar que vem um profeta e que vai falar a tua carteira de identidade, o teu CPF, a igreja lota de ter que pôr cadeira na rua. Isso é real. Mas a culpa não é do povo. A Bíblia já previa isso. Está caindo. E ninguém busca. Ninguém busca. Se a gente fizer uma enquete aqui, o que você assiste na internet? Vamos lá, valendo só canal bíblico. A gente vai ver que a grande maioria vai assistir palavra de autoajuda, vai assistir palavra de teologia da prosperidade, porque massageia o ego. Não vai assistir pastor que fala a verdade. É só olhar na audiência deles. É só olhar na audiência deles. Os que pregam palavra têm menos seguidores, embora tenham muito, mas tem menos seguidores do que aqueles que são os coaches. Que agora virou moda ser coach na Bíblia. Virou moda ser coach. Falar o que a igreja quer ouvir, e não o que Deus manda falar. Porque eu tenho que massagear o quê? A vaidade. Eu tenho que massagear a vaidade. Mas olha o que a vaidade faz. Absalão tenta usurpar o trono do pai.
Davi foge de Jerusalém. Absalão vem para Jerusalém e vai coabitar, manda fazer uma tenda na cidade, e vai coabitar com o harém do pai, com as concubinas do pai. Ele traz as concubinas do pai para dentro da tenda, para a cidade toda saber que ele está coabitando com as concubinas do pai. Vaidade. Ele queria mostrar o poder. Ele queria mostrar o poder. Diferente do pai, que estava sendo perseguido por Saul, que era outro vaidoso, e que esteve 3 vezes com Saul na mão para matar Saul. E qual era a resposta dele? Eu não posso tocar em um ungido de Deus. Ele sabia que Saul já não era do agrado de Deus. Ele sabia que ele era o escolhido e que ele já tinha sido ungido para ser rei. Ele sabia que aquele que estava lá deitado, dormindo, que estava na mão dele para ele matar, estava procurando ele para matá-lo. Mas ele falou que ele não podia tocar no ungido do rei. Respeito ao manto. É quando a gente fala, gente, pelo amor de Deus, nós estamos aqui para falar de Deus, não de outros pastores, de outros ministérios. E eu vou te falar uma coisa, eu glorifico a Deus por todos eles, porque tem gente que vai lá e aceita Jesus ali naquela igreja, e tem gente que vai ser levada para o céu porque foi ali naquela igreja e aceitou Jesus. A Bíblia não diz que você tem que ir em determinada igreja aceitar Jesus para ir para o céu. Ela diz que você tem que aceitar Jesus, ponto. E conviver em uma igreja. Isso é muito claro. Porque você é a igreja. A gente tem ensinado isso constantemente aqui. Você é a igreja? Não, você é membro da igreja. Nós somos membros do corpo. O conjunto dos membros forma a igreja. E Jesus vem para levar a igreja. Se um membro do corpo é amputado, ele apodrece. Tem que jogar fora. Sofreu um acidente, perdeu o braço. Sofreu um acidente, perdeu a perna. Foi para o hospital, teve que amputar. Aquela perna, aquele braço amputado, ele vai para o lixo, literalmente. Ele vai para o lixo, vai incinerar. Porque senão ele vai apodrecer. É a mesma coisa um membro, o famoso desigrejado, que virou moda depois da pandemia. O desigrejado. Ele está fora do corpo. Quando Jesus vier nas nuvens e arrebatar a igreja, não vai. Está fora do corpo. Ele tem que estar preso ao corpo. Ele é um ramo. Ele tem que estar no corpo. Mas muitas vezes a vaidade. Ah, não vou lá não. Ah, porque ali é assim, porque lá é assim, porque acolá é de... Não vou não. Eu vou ficar em casa, eu vou assistir pela internet, Sinto muito. Está fora. Está fora. E Absalão estava fora. Porque Absalão sai da presença do rei. E ele usurpa o trono. E o que vai acontecer com ele? Quando ele está fugindo, montado na sua mula, inclusive a Bíblia é até clara, ele não estava nem a cavalo, ele estava de mula. Montado na sua mula, fugindo, ele não vê, a mula vai por dentro de umas árvores e uma forquilha de árvore
prende ele. Tem passagem que fala que prende ele pelo pescoço, e tem tradução que fala que o cabelo dele se enrolou naquela árvore e ele ficou preso. E aí os soldados de Davi vêm e acabam com o caso ali, e matam ele, pela vaidade dele. Pela vaidade dele. Ele queria usurpar o que não era dele. O avô de Batseba começa a fazer a cabeça dele e dizer que ele era o rei, que ele é que ia ser o sucessor, e que acaba não sendo ele, acaba sendo Salomão, o outro filho. Grife etiqueta. Grife etiqueta. Aparência externa. Vaidade. Vaidade. A vaidade não é só isso. A vaidade é querer sobressair. Só que o grande problema é que muita gente usa isso para sobressair. Porque vaidade não é se vestir bem, vaidade não é se maquiar, vaidade não é ficar cheiroso, isso não é vaidade, isso é higiene. Isso é higiene. Eu andar limpo, cheiroso, bem arrumado, isso é higiene. Isso não é vaidade. Vaidade é eu usar isso tudo para me colocar acima do outro. Isso é que é vaidade. Isso que é vaidade. Nesse texto de 1 Pedro, ele fala assim, olha, não seja o adorno da esposa que é exterior, mas porém que seja o interior, no coração. Ele não está dizendo que ela não use, ele não está proibindo a mulher ali de ser vaidosa, ele está só dizendo para ela, cara, que não seja essa beleza de você vestir, que não seja essa beleza de você arrumar os cabelos. Ele não está proibindo ela de fazer nada disso, ele não está dizendo que é errado fazer nada disso, ele só está falando para ela que não seja isso que vai te dar aparência, mas que o que te dê aparência seja o teu interior. Gênesis 2:7. Nós vamos correr alguns versículos aqui, vamos fazer por aqui para ir mais rápido, tá? Gênesis 2:7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma. Legal. Só que antes disso, Deus tinha falado lá no 1:26. No 1:26, vamos ler só a parte A do versículo. Façamos ao homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aí ele vai e faz o homem do quê? Do pó da terra, né? Vamos começar a tirar um pouco essa coisa que o homem foi feito do barro. Ele não foi feito do barro, ele foi feito do pó da terra. Não tinha barro nenhum ali não, tinha pó da terra, tá? Isso é um outro estudo. Agora, vamos lá em Apocalipse 3:20, esse daí é que nem João 3:16, já está ficando na cabeça de todo mundo, né? Apocalipse 3:20 diz o quê? Eis que estou à porta aí. Ok, ele está falando do quê? O que é essa casa? É o meu coração. Vamos lá em Provérbios 4:23. Então Jesus está dizendo que ele quer entrar onde? No teu coração. Provérbios 4:23, olha lá.
sobre tudo o que se deve guardar, guarda o quê? Por quê? Porque dele procedem a fonte da... O que Jesus fala lá em João 6,14? Eu sou o caminho, a verdade e... O que está no coração? O que é para guardar? Legal, hein? Entendeu por que você tem que guardar o coração? Porque Jesus. Aí, vamos em João 14,17. É Jesus falando, hein? O que ele fala lá? O Espírito da verdade que o mundo não pôde receber. Por que o mundo não conhece e você conhece? Por que você conhece? Porque ele habita convosco e está... O que é isso? É o Espírito Santo. Amém? Legal. Gálatas 5. Gálatas 5. Eu estou dando um trabalho para a Ju lá atrás, que é brincadeira. A mão mais rápida no mouse. Gálatas 5, 22, 23. Vai falar do quê? A gente falou quem habita em nós? O Espírito Santo. Então o Espírito Santo, quando ele vem habitar em nós, o que ele planta em nós? Um fruto. Mas o fruto do Espírito é o quê? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. É um fruto. Olha como o Espírito Santo é bom, ele já te traz tudo isso num pacote só. Mas Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios que o mais importante é o amor, né? O amor. Lá ele está falando de profecia, de falar em línguas, tal. Ele fala, mas dos três é o amor, tá? Mas o amor é tão importante que quando fala no fruto do Espírito é o primeiro colocado. Olha, é o amor. Imagina o fruto do Espírito com essas características todas, né? Com a nossa pocã. A pocã é uma fruta só? Ela é uma fruta só. Eu pego uma fruta só, não pego? Aí eu descasco essa uma fruta só, e dentro ela tem um monte de gomo. Imagina o fruto do Espírito, a mesma coisa. O fruto do Espírito é um fruto só que ele, dentro dele, ele tem todas essas características. E sabe o que é legal? Legal é você olhar para o fruto do Espírito todo dia. A gente está conversando disso ontem. Olhar para o fruto do Espírito todo dia e falar assim, hoje eu vou exercitar a mansidão. Aí no outro dia, hoje eu vou exercitar o amor. Aí no outro dia, hoje eu vou exercitar o domínio próprio. Hoje eu vou exercitar a benignidade. Daqui a pouco você está exercitando tanto, que aquilo está natural na tua vida. Aí agora, pode ficar em pé, que eu quero ler 2 versículos com você para a gente orar. Como diz o pastor Luciano Subirá, vamos ficar em pé para fingir que está acabando. Mateus 26, 73. Olha aqui isso daqui, olha que coisa louca. Esses foram os primeiros versículos que Deus me entregou antes de me entregar essa palavra inteira. Olha que coisa louca isso daqui. É Pedro na hora que Pedro está negando Jesus, tá? Mas olha aqui que coisa louca. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro, verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Vem cá,
Se chegar um carioca aqui falando, todo mundo vai saber, não vai? Falar, esse cara é carioca. Se chegar um gaúcho, esse cara é gaúcho. Se chegar um nordestino, né, Neto? Esse cara é um nordestino, porque tem um jeito de falar. Olha lá, ele falava como quem? Como quem? Como Jesus. Ele falava como aqueles galileus. Ele tinha o quê? Aquela aparência. Agora olha só um outro. Atos 22. Esse eu vou abrir aqui também para te dizer qual é, porque o texto lá em Atos 22 é longo. Vamos ler a partir do 24. Paulo estava preso, tá? Paulo estava preso, nós vamos ler a partir do 24, olha aqui. Ordenou o comandante que Paulo fosse recolhido à fortaleza e que sob açoite fosse interrogado para saber por que motivo assim chamavam contra ele. Vamos lá. Quando estavam amarrando com correias, disse Paulo ao centurião presente: ser-vos-á porventura lícito açoitar um cidadão romano sem estar condenado? Olha aqui, o que ele fala? É lícito açoitar o que? Um cidadão? Passa o próximo. 27. Vindo o comandante, perguntou a Paulo: dize-me, tu és romano? E ele disse: eu sou. Gente, por que ele teve que falar para o cara que ele era romano? Porque ele já não tinha característica nenhuma de romano. Qual era a característica de Paulo? De Jesus. Porque Paulo vai falar lá em 1 Coríntios 11:1: sedes meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Sabe o que essas duas passagens de Pedro e de Paulo me falam? De identidade. Eu não tenho que buscar identidade externa, eu não tenho que parecer. Vocês repararam que há muito tempo o pastor não vem pregar de paletó e gravata, como era antes? Eu não tenho que dizer que eu sou pastor pela roupa que eu estou vestindo. Eu tenho que dizer pelo meu coração e pelo que eu ensino. Você não tem que dizer que é crente pela roupa que você veste, pelo cabelo que você usa. Você tem que dizer que você é crente pelos teus atos. Você tem que ter identidade em Jesus. As pessoas têm que olhar para você e ver Cristo resplandecendo em você. E as pessoas, para verem isso, o que tem que estar aflorado em você? O fruto do Espírito, fala. O fruto do Espírito. O que me traz identidade? O fruto do Espírito. O fruto do Espírito. É nessa direção que eu quero te convidar a gente orar agora. Para que o fruto do Espírito, ele cresça em nós. Muito mais do que qualquer aparência externa. Não é a minha aparência externa. A minha aparência externa, eu me arrumo, eu tento me arrumar o melhor que eu posso para o meu Deus. Antigamente o pessoal falava que em festinhas as meninas se vestiam, não era para os namorados, era para disputar com a outra menina quem estava melhor. Elas falam assim: a menina não se veste para o namorado, ela se veste para outra menina. A mulher não se veste para o marido, ela se veste para outra mulher invejar a roupa que ela está vestindo. E eu vou te falar uma coisa: o homem também tem isso, ele quer o melhor carro para mostrar para o amigo que ele está com um carrão melhor. Ele quer um negócio melhor porque ele quer mostrar que ele está melhor. Ele compra um carro novo, ele sai indo mostrar para todo mundo que ele está de carro novo. Isso não é uma coisa só da mulher, só muda o objeto. Mas isso é vaidade.
minha vaidade tem que estar no meu coração. É o fruto do Espírito. É o que tem que resplandecer todo dia, é o fruto do Espírito. É o que eu tenho que mostrar todo dia para todo mundo. O meu estilo, qual é o meu estilo? O meu estilo é o estilo de Pedro, de Paulo, é ser confundido. É estar mostrando para todo mundo, olha, eu não sou aquilo, eu sou esse daqui. Pedro não era mais o pescador, Pedro era um cristão. Pedro era um discípulo de Jesus. Paulo nunca esteve com Jesus, mas ele imitou tanto o que ele tinha escutado falar sobre Jesus, e o que ele sabia de Jesus, e as revelações que o próprio Cristo dava para ele sobre, que ele imitava aquele jeito de ser, e ele não era mais visto como um cidadão romano, nem como um fariseu. É isso que eu quero para a minha vida. Eu quero que todo mundo que olhe para mim saiba que eu sou um cristão. Não precisa saber que eu sou um pastor. Isso é cargo, isso é função. Isso é função. Não. O que eu quero que percebam é que eu sou um cristão. Na primeira reunião de pais, quando a minha filha entrou para o maternalzinho, primeira reunião de pais que teve na escola, a professora chegou para mim e para a Selma e falou assim: o que acontece? A Larissa é uma criança diferente. O que acontece? Eu só respondi uma coisa: ela é de Jesus. Anos de idade, ela já era diferente, ela já parecia, ela já não era como as crianças do mundo. É por isso que as nossas crianças são abençoadas, é por isso que esse ministério infantil é tão importante, porque é desde cedo que a gente vai inculcando na criança, é desde cedo que a gente vai formando a criança, formando o caráter da criança, ensina a criança no caminho. Para eu ensinar a criança no caminho, eu tenho que estar no caminho, eu não posso andar fora do caminho e exigir que o meu filho ande no caminho, eu tenho que ser o exemplo para ele, eu tenho que andar no caminho. Quando a Larissa nasceu, eu estava ainda, entre aspas, eu era recém-convertido, recém-batizado, mas estava assim meio pé lá, pé cá. E aí quando a Larissa nasceu, quando a Selma engravida da Larissa, eu olho para a Selma e falo: agora a gente vai para uma igreja. Ela: por quê? Porque eu quero criar a minha filha como a tua família foi criada dentro da igreja, e não como a minha foi criada fora da igreja. A tua família faz diferença. A tua família faz diferença. E eu quero os meus filhos como os seus primos, que conheceram Jesus desde pequenininhos. E assim foi. Nós fomos para a igreja, e ela e o meu filho, desde pequenininhos, eles foram preparados para ir para a salinha. Eles falavam até que eu e a Selma éramos carrascos, porque até eles terem idade de ir para a salinha, a gente ia com o carrinho para a igreja, eles ficavam sentadinhos no carrinho com o cintinho passado e não saíam andando não. Já vai aprendendo, isso é um culto. Já vai aprendendo, papai e mamãe estão de olho fechado aqui, a gente está orando. Não chama a gente agora não, porque a hora que eu estou orando, sinto muito, meu filho, Deus é mais importante para mim do que qualquer coisa. Eu não vou desviar o meu olhar de Deus agora que eu estou orando para te responder. Eu estou falando com Deus. E eles foram assim, até o dia que... E eles estavam doidos. E sabe o que isso fez? Eles ficarem doidos para ir para a salinha, porque eles queriam ficar soltos. Eles queriam ficar soltos. Então eles ficavam doidos para chegar na idade de ir para a salinha. E quando chegou na idade de ir para a salinha, eles voaram para a salinha, eles queriam estar na salinha. E eles vinham contar para a gente em casa que a tia tinha ensinado na salinha.
que a salinha a gente fez eles entenderem desde que nasceram, desde o bebê conforto até a idade da salinha, que aquele era o lugar que eles deviam querer ficar. Sabe o que aconteceu? Andou um tempo que nós tínhamos saído de uma igreja que nós estávamos, e a gente estava andando para buscar onde que Deus ia nos colocar. E quando chegava fim de semana, eles perguntavam: papai, nós vamos para a igreja hoje? E quando a gente chegava, podia ser a igreja que a gente estivesse visitando, que eles chamassem as crianças para ir para a salinha, os dois corriam lá na frente. Eles não estavam nem aí que eles eram visitantes. Eles já entendiam: eu estou na casa do meu pai. As outras crianças são minhas irmãs, porque foram assim que eles foram criados. Eu estou na casa do meu pai. Eles tinham liberdade na casa do pai. Eu te convido a orar pelo fruto do Espírito agora. Que o fruto do Espírito exploda dentro de você. Que seja verdadeiramente como uma pocã. Quando a gente abre a pocã, todo mundo que está em volta sabe que alguém está abrindo uma pocã, porque ela exala um cheiro, um perfume. Abre uma pocã num ônibus de viagem, o ônibus inteiro sabe que alguém abriu uma pocã. É assim que eu quero ser. Eu quero entrar num ambiente, eu quero que todo mundo, pelas minhas atitudes, pelo meu jeito de falar, pelo meu jeito de agir, fale: ali tem um cristão, ali tem um seguidor de Deus, ali tem um homem de Deus. E é assim que você precisa querer, que todo mundo olhe para você e fale: aqui tem um homem de Deus, aqui tem uma mulher de Deus. Fecha seus olhos. Oh Pai, Pai, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é bondoso, o Senhor é o nosso amado. Nós te amamos, Deus. Pai, derrama sobre nós, oh Senhor, derrama sobre nós a sua unção. Pai, nós queremos fazer o fruto do Espírito, aquele fruto que o Espírito Santo plantou dentro de nós quando Ele entrou. Nós queremos fazer esse fruto crescer, esse fruto amadurecer. Deus, nós não queremos ser crentes verdes, aonde o fruto não tem cheiro. Nós queremos ser crentes maduros, Deus. Crentes que entendem a sua palavra, Deus. Crentes que entendem o que o Senhor tem para nós, Deus. Crentes que entendam que tem um propósito e eu preciso estar no propósito. Crentes que entendam, Pai, oh Deus, que não tem um propósito para cada um, o propósito é único. O propósito é único, Deus. O propósito, Pai, é trazer o seu reino para a terra, Deus. Esse é o nosso propósito, meu Senhor. O nosso propósito é implantar o reino de Deus na terra, Deus. Senhor, é esse propósito, e nós sabemos que quando nós andamos no seu propósito, Deus, a sua mão está sobre nós, e quando a sua mão está sobre nós, é bênção sobre bênção. Mas Senhor, eu agi primeiro, eu escolhi primeiro, eu escolhi estar no seu propósito, Deus. Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai, oh Deus, que o fruto do Espírito possa amadurecer dentro de nós. Senhor, que ele possa se abrir como nós abrimos uma pocã, Deus. Que ele possa se abrir, exalar o aroma suave do Senhor por onde nós passarmos, Deus. Que nós tenhamos o discernimento de entender aquele momento que nós estamos, qual é a característica que nós devemos pegar e fazê-la aparecer naquele momento. Se naquele momento eu tenho que ter temperança, se naquele momento eu tenho que ter domínio próprio, se naquele momento é momento de eu amar, que o Espírito Santo venha me dando esse discernimento, Deus. Senhor, vem trazendo discernimento para nós, Deus, para nós entendermos qual a característica do fruto do Espírito.
que nós precisamos colocar à frente em qualquer momento da vida da gente. Senhor, nós declaramos o nosso amor pelo Senhor. Nós declaramos que o Senhor é o nosso Rei, é o nosso Pai. E nós queremos parecer com o Senhor. Nos traga essa paternidade. Nos traga essa paternidade, Deus. Nós não queremos o estilo desse mundo. Nós queremos a identidade do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Para a sua honra e para a sua glória. Em nome de Jesus. Teu coração.